Agora, criançada, tá na hora da gente curtir. Oba! Curtir a nossa vida do jeito que dá. Nessa curtição também tem pique bandeira amarelinha pra quem gosta de pular e aquela história da gente dançar. Agora, criançada, tá na hora da gente curtir. Oba! Curtir a nossa vida do jeito que nobre ensina, é tempo de curtir. Ai, queridinhos, fiquei devendo, né, gente, esse vídeo pra vocês que eu gravei há algum tempo atrás aí, contando sobre o assalto que aconteceu no meu trabalho, mas que foi o assalto, o sequestro e a invasão na minha casa. E não, na verdade, eu tô gravando esse vídeo, a intenção, gente, é contar pra vocês o meu testemunho de livramento que Deus me deu, tá? Grandes livramentos. Então, eu quero deixar registrado aqui pra você que tem passado por situações difíceis na vida, saiba que existe sim um Deus que guarda, protege, livra do mal e nos dá esperança. Então, vamos lá. Eu contei pra vocês aqui no último vídeo sobre o assalto, né? E como Deus nos deu livramento e tem dado até aqui. Graças a Deus não aconteceu mais. E agora eu vou contar pra vocês sobre o que aconteceu com meu filho. Eu tenho um filho, gente, que tá com 26 anos. Meu filho hoje ele tem 26 anos. Na época, quando ele ia fazer 18 anos, ele me pediu, ele falou: mãe, eu quero... o sonho dele primeiro era ser piloto de avião. Só que ele foi olhar a matéria e ele falou assim: mãe, eu acho que eu vou ser piloto de carro mesmo, porque ele sempre foi apaixonado por carro e ele sempre se inspirou nos meus irmãos, os tios dele, que eles são taxistas. Ele falou: mãe, eu quero ser taxista, você deixa? Na época ele era de menor. Eu falei: meu filho, tudo que eu quero é que você seja um homem de bem. Se você trabalhar, meu filho, se você não roubar ninguém, se você não fizer mal para ninguém, você pode ser o que você quiser. E aí ele falou assim: então, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu não quero festa. Eu quero tirar minha carteira. Você me ajuda? Você me dá de presente? Eu falei: claro, com certeza. Ele foi lá, tirou a carteira de motorista dele, fez todos os trâmites para poder começar a trabalhar de táxi, só que ele teve uma grande decepção. Quando ele foi começar a trabalhar de táxi, a despachante falou pra ele assim: olha, você tem que ter 2 anos de experiência para trabalhar no táxi, você não pode trabalhar agora. E ele ficou assim muito decepcionado, né? Porque ele batalhou para fazer tudo o que precisava, né, para tirar a carteira, para tirar a certidão, porque tem todo um trâmite para você trabalhar com táxi, e ele não conseguiu. Aí eu e minha mãe, vendo o esforço dele e a tristeza dele, a gente pegou cartões emprestados de clientes, gente do salão, nossas amigas que tem cliente amiga. A gente tem muitos clientes que são nossas, assim, clientes de muitos anos, sabe? Que confia na gente. Então a gente pegou cartão emprestado com elas e demos a entrada num carro pro meu filho, para ele trabalhar como motorista de aplicativo. Eu e a minha mãe, a gente tava pagando a entrada e o meu filho tava pagando a prestação do carro como motorista de aplicativo. O meu filho, gente, saía de casa 7 horas da manhã às 7. Ele acordava era 4, 5 horas da manhã para não pegar trânsito e voltava às vezes para casa meia-noite, ou seja, trabalhando muito para pagar o carro e o seguro. Só que um belo dia, o que aconteceu? Ligaram, né, da onde ele comprou o carro e falaram assim: ah, quando o senhor comprou o carro aqui, o senhor já saiu com o seguro daqui. Só que nós trocamos esse seguro, a gente agora tá com um seguro que cobre fenômenos da natureza e o seu seguro atual não tem. Antes do seu seguro vencer, o senhor vem aqui e troca. Aí meu filho foi lá, trocou. Gente, acredite se quiser, no mesmo dia que ele trocou o seguro, ele foi sequestrado. E como foi isso? Bom, na minha casa, que na época eu não tinha mangueira, aquelas borrachas de água, né? Pra ele lavar o carro na frente porque a minha garagem, que é o meu espaço aqui, a gente fechou. Porque não é muito grande, então ficou como quintal. E a garagem da minha mãe é apertada, é pequena. Para lavar o carro até dá, mas é muito difícil
Então, assim, os meninos sempre lavavam o carro deles, né? Na frente da casa da minha mãe, que tem mais espaço. E lá ela tinha borracha e eu não tinha. Então ele botou o carro dele na frente da casa da minha mãe. Acredite se quiser, a 10 metros tem uma delegacia. A 10 metros da casa da minha mãe tem uma delegacia. Mas enfim. Vamos lá. Meu filho tava lá lavando o carro e conversando com meu irmão, que também era, na época, motorista de aplicativo, tá? Eu tenho 3 irmãos. Um é contador, um é taxista e o outro, na época, era também motorista de aplicativo. Agora ele também é motorista de táxi. Inclusive, esse que foi sequestrado junto com meu filho, esse meu irmão, ele é pai dos gêmeos, do Nicolas e Natan, que vocês assistem aí, os Nobres, né, que tem o quiz dos Nobres e a novelinha. Ele é pai dos gêmeos e da Letícia. Enfim, esse meu irmão, ele ficou ali parado na porta na verdade, ficou parado no portão da minha mãe, esperando meu filho terminar de lavar o carro dele, porque no dia seguinte eles iriam trabalhar. E o meu filho ia tirar o carro para ele poder lavar o dele. Eles estavam ali conversando e vieram, gente, 2 ladrões. Um colocou o meu filho no banco do carona e o outro colocou o meu irmão no banco de trás e apontando a arma pro meu irmão e pro meu filho. Ou seja, ele tava no banco de trás apontando a arma pro meu irmão e apontando a arma pro meu filho, que tava na frente, né, no banco do carona. Porque o carro tem segredo, né, gente? Era um carro novo, o carro tinha segredo, eles botaram os 2 dentro do carro e tudo que eles tinham de valor, levaram. A aliança do meu irmão, a chave do carro do meu irmão, eles pegaram, falaram que ia voltar para pegar o carro do meu irmão, o relógio do meu filho, que o meu filho tava, o celular, enfim, tudo que eles tinham de valor ali, eles levaram. E eles falaram assim, quando meu filho e meu irmão estavam no banco de trás, eles mandaram eles abaixar a cabeça, colocar a cabeça entre as pernas. E o que estava dirigindo falou pro meu filho assim: você sabe como é que é assaltar? É assim. Um morre e o outro conta e o outro fica vivo para contar. E hoje quem vai morrer é tu, loirinho. Acabou, caiu a casa pra você, não sei o que, ameaçando. O meu filho, o tempo todo, ele tava dirigindo e ameaçando meu filho. Aí ele falou pro meu filho assim: você sabe como é que é? Aí meu filho tava com a cabeça abaixo porque ele mandou ele abaixar a cabeça. Aí meu filho não respondeu, ele falou assim: você não tá escutando não que eu estou te perguntando? Meu filho levantou assim a cabeça para responder. Aí ele falou assim: eu não mandei você levantar a cabeça, abaixa a cabeça. Nisso que meu filho abaixou a cabeça, não é pra você ficar olhando pra mim. Nisso que meu filho abaixou a cabeça e dirigindo, ele começou a socar a nuca do meu filho e dirigindo. O que aconteceu? Ele bateu com o carro. Nisso que ele bateu com o carro, aí ele liberou eles, entendeu? Ele deu uma batida no carro da frente, aí ele falou pra eles assim: ah, sai. E liberou. Ou seja, foi livramento de Deus. Gente, no dia que tava acontecendo, acreditem se quiser, alguns minutos antes do meu filho entrar em casa pra contar o que tinha acontecido, eu tava passando muito mal. Muito mal. Eu tava deitada aqui nesse sofá mesmo e comecei a passar mal e comecei a orar. Porque eu comecei a me sentir mal e me sentindo mal, aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei: ai meu Deus, o que tá acontecendo? Seja lá o que estiver acontecendo. Se não for comigo, se for com alguém, Senhor, manda o lenho. Porque tem uma passagem na Bíblia que quando o povo chega no rio, num certo lugar, a água, eles estavam andando a dias, então a sede era grande, né? A água daquele lugar estava amarga. E aí o povo começou a reclamar com Moisés. E falando, né? Ai, mas essa água tá amarga, a gente não pode beber, faz alguma coisa. Fala com Deus. Aí Moisés foi lá, falou com Deus e Deus deu a solução. Deus mandou Moisés pegar um pedaço de lenho, uma madeira lá, um pedaço de lenho, e jogar na água e a água se tornou doce. Então, quando algo tá muito ruim assim, que eu tô sentindo que não tá legal, eu faço essa oração, sabe? Eu com Deus. Falo: Senhor, manda o lenho. Eu tava falando, eu orando nesse dia e falando: Senhor, seja lá o que for, manda o lenho, Senhor, dá livramento. Ai, Senhor, eu me sentindo mal. Falei: Senhor, será que é agora, Senhor? O Senhor vai me levar? Mas não era eu, era ele. Que imagina, o cara tava ameaçando ele, batendo nele. Entendeu? E meu irmão também, tadinho. Imagina meu irmão atrás vendo o sobrinho dele sendo ameaçado, o cara batendo. Então, assim, uma situação apavorante, né? Bom,
Aí eu sei que Deus deu livramento. O cara bateu com o carro e liberou meu filho e o meu irmão. Então eles voltaram para casa, eles estavam até descalços. E voltaram para casa andando, coisa de, sei lá, uns 15, 20 minutos andando da onde eles deixaram eles. E meu filho chegou em casa, gente, meu filho é branco, meu filho tava pálido. E quando ele entrou, que ele falou, mãe, fui assaltado. Aí eu entendi tudo, sabe? Deus, o que você liga na terra tá ligado no céu e Deus te honra, sabe? Pra você despertar, pra você orar. E nesse dia, quando ele entrou, que ele começou a me contar, ele, mãe, foi assaltado. Eu, foi? Aí eu, o que assaltaram? Aí ele, o carro. Aí ele, mãe, o pior não foi isso, não foi o carro. O pior foi o que fizeram comigo. O que fizeram com você, pelo amor de Deus? Eu falei. Aí ele, não, foi que eles ficaram me ameaçando. Aí ele me contou tudo que eu já falei aqui pra vocês, né? Olha, gente, acredite se quiser, na hora Deus me deu uma paz tão grande no meu coração, sabe? Pra eu poder consolar ele, porque ele tava, você imagina ele, né? A situação dele. E não parou por aí não, tá, gente? Não parou por aí não, porque quando a gente deu a entrada lá no seguro do carro, lembra que trocaram o seguro? Ele trocou o seguro, mandaram ele trocar o seguro? No dia que ele trocou o seguro do carro dele, acreditem se quiser, foi nesse dia, gente. Ele trocou o seguro e no mesmo dia ele foi sequestrado. E a gente deu a entrada, aquela coisa, mas a gente percebeu que estava demorando muito, assim, para eles entrarem em contato com a gente achou estranho, fomos no escritório, aí deram a bela notícia de que a gente não poderia ele não poderia receber o seguro porque estava na carência. Você acredita? Bom, a gente tive um probleminha com o celular aqui, mas já resolvi. Continuando aqui. O seguro disse que estava na carência e não podia cobrir. Agora pinta o quadro. Meu filho voltou para casa passando mal. Eu revoltada da vida. E assim, isso foi final de 2019. Tudo isso aconteceu no final de 2019. Pinta o quadro. Meu filho sem o carro para pagar, uma dívida de um carro, ele só estava 6 meses com o carro. Entrando pandemia, tá? Eu sou autônoma, imagina. Eu sou autônoma, não estava conseguindo trabalhar muito bem, porque as pessoas não estavam, né, gente? As pessoas nessa época, elas não estavam podendo ficar no negócio da aglomeração, o lockdown, aquela coisa toda. E eu autônoma e a gente com uma dívida. Gente, né? Porque mãe, eu tomo pra mim, né? As dores do meu filho. É normal. Então, assim, com essa dívida gigante, sem eu poder trabalhar direito e ele sem ter o carro para trabalhar. Então, foi muito, muito difícil. Nós dois tivemos crise de ansiedade na época. Nossa pressão começou a subir, a minha e dele. Ele com 20, na época ele tinha 21 aninhos. E a minha pressão subindo e a pressão dele subindo. E a gente, ao médico, nós fomos, né, diagnosticado com crise de ansiedade aguda. Porque a gente estava endividado, porque a gente não tinha como sair daquela situação. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Sobrevivemos. E estamos aí até hoje lutando, batalhando pela nossa vida, pela nossa família. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem nos dado dupla honra, sabe? Não recebemos o seguro. Até hoje a gente não recebeu. A gente ficou com a dívida do carro. A gente ficou com a doença na época, porque a gente ficou com prejuízo não só financeiro, mas na saúde, porque... Como eu já falei pra vocês aqui, a gente teve que tratar, né? A gente teve que fazer tratamento, a gente tomou calmante, a gente tomou remédio de pressão. E Deus, mais uma vez, foi maravilhoso, porque Ele restaurou a nossa saúde, né? De pressão, das crises. E então é isso, gente. Há momentos na nossa vida que parece que vem assim, ó, uma enxurrada de coisa ruim. Mas se você confia, se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus, vai dar tudo certo no final, dá tudo certo, tá bom? É isso que eu tenho para contar para vocês hoje. E depois, gente, eu ainda vou ficar aqui devendo
o outro vídeo que é sobre a última que aconteceu, né? Como se não bastasse tudo que já aconteceu na nossa vida, a última que invadiram a minha casa e me assaltaram. Mais uma vez. Porém, gente, mais um livramento. Olha, Deus, ele não prometeu que a gente não teria problemas, mas ele falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. E Deus tem mostrado a poderosa mão dele na nossa vida e tem nos livrado. Então, confia, vale a pena. Deus é fiel. Beijos e até o próximo vídeo. Nobre ensina, é tempo de curtir.